Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eis que Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. No sexto dia que Deus criou todas as coisas, criou o homem, e no sétimo dia ele parou para descansar, porque ele viu que tudo era bom. Mas aí o inimigo de Deus veio e enganou o ser humano, o primeiro casal. E Deus chegou um tempo que ele disse que ele viu que tudo já não era tão bom. Então ele ficou desgostoso com a terra. Mas quando ele estava desgostoso, apareceu alguns seres humanos que foram fiéis a ele, que serviram a ele. E aí ele se achegou a esses seres humanos. Um deles foi Noé. Nós tivemos Abraão. Nós tivemos muitos servos de Deus. E um dos servos de Deus que Deus fez aliança foi Abraão. Fez um pacto com Abraão, prometeu para Abraão, né, uma geração inteira, né, de pessoas, né, descendentes de Abraão. Deus prometeu que herdariam a terra. E aí, através do seu servo Jacó, ele criou as tribos de Israel, que está até hoje disputando território, né? Mas a gente vê que é um povo abençoado, porque Deus está do lado daquele povo. Só que durante a história da humanidade, tivemos muito momento em que Deus precisou agir, porque as pessoas começaram a ficar má, e aí Deus precisou fazer muita intervenção, né? Ele precisou vir em juízo, ele precisou vir destruindo algumas cidades onde o povo já não prestava mais. A gente tem a história de Sodoma e Gomorra, que foram uma cidade que foram totalmente destruídas, porque não tinha mais jeito para os humanos, para as pessoas que habitavam ali. E aí, depois nós tivemos o dilúvio com Noé. Deus interviu e acabou, né, com a grande maldade que havia naquela época. Mas permitiu que algumas pessoas continuassem vivendo. Por quê? Porque ele precisava povoar a terra, que era o seu propósito original. Povoar toda a terra com humanos, né, perfeitos, numa terra paradisíaca, é o propósito de Deus, que ele vai colocar em prática, né, esse seu propósito. E aí, muitas pessoas já entenderam, né, que vai vir, né, a própria Bíblia ela avisa, vai vir um tempo em que ele vai destruir novamente toda a maldade, todas as pessoas que estão praticando maldade. Por quê? Porque a maldade vai aumentar no mundo, e tudo que está escrito vai acontecer, porque foi assim todas as vezes que estava escrito, né, que está escrito na Bíblia. A Bíblia é escrita para ser cumprida. Muitas profecias que Deus deixou já se cumpriram, e uma delas é que no final dos tempos Deus vai destruir novamente as pessoas má. Ele pode fazer isso, ele pode acabar com a humanidade, ele pode destruir uma parte da humanidade, dizimar. Por quê? Porque foi ele que criou. E aí, se ele vê que não tem mais jeito, que está tudo ruim, se ele quiser, ele pode. E aí ele vai vir na sua ira, no juízo final, para destruir toda a maldade, né? Para acabar com a maldade. Só que ele dá o máximo de oportunidade às pessoas que não sabem aproveitar. Mas essa vez que ele vem em juízo, no juízo final, é a última vez que Deus vai descer na terra para destruir, porque a maldade não vai mais existir, não vai precisar mais destruir a terra, não vai mais precisar ter dilúvio nem nada. Por quê? Porque dessa vez vai ficar habitando apenas as pessoas que são aprovadas por ele, né? Que ele decidiu salvar, que ele escolheu para ser o povo dele, porque ele deu a oportunidade, deu as instruções e deu tempo, né? Deu tudo. E aí, oportunidade o humano teve demais. Então, ele falou que haveriam sinais quando estivesse próximo dessas voltas. E muitos desses sinais estão acontecendo agora, né?
muitos sinais. É só a gente ler na Bíblia quais são os sinais, né, do final dos tempos.